Ok, então esse estudo que a gente vai começar a fazer hoje, né, que creio que terá mais umas três partes, é justamente para a gente entender como a gente poder se comportar, a gente poder reagir diante de cada situação que vai nos apresentar quando a gente tiver um contato com uma pessoa que tem um pensamento totalmente diferente do que a gente tem com respeito à Bíblia. E o tema, o título que eu coloquei nessa primeira gravação, nesse primeiro estudo, é falando da Torá quando nós somos novos na fé. É porque aparentemente, né, eu tenho um pouco mais de tempo talvez do que vocês já na caminhada, isso não me faz diferente de nenhum de vocês, porém a gente tem muita coisa que aprender. E a gente tem que saber dar a resposta certa, na hora certa, no momento oportuno, porque se você tem por exemplo, mas isso é a verdade, irmão, isso é a luz. Ok, mas aí se você pega um refletor e abre o teu quarto de 5 da manhã e acende o refletor nos teus olhos, você não vai gostar dessa luz. Não é verdade? Por mais que seja uma luz, você não vai querer. Porque a gente acha que essas pessoas que vivem na rua, usando droga, de repente chega a polícia e coloca aquele refletor no. Por que eles escondem o olho da luz? Porque eles não querem ver a luz? Porque aquela luz não é boa para os olhos. Por mais que seja uma luz. Entendeu? Então a gente tem que saber como entrar, como sair, né? Em que momento a gente falar certos assuntos. Não é porque a gente conhece todos os aspectos, ou praticamente muitos aspectos da Torá, que a gente tem que chegar e jogar a verdade na cara da pessoa. Porque se você tem uma mão cheia de diamante e joga no rosto da pessoa, por mais que seja um diamante, vai ferir o rosto daquela pessoa e o diamante não vai servir, a pessoa vai ficar com raiva daquilo ali. Foi diamante que você jogou, algo que não se encontra em qualquer esquina por aí, difícil de se encontrar. Porém, você jogou no rosto da pessoa, ela não vai querer saber daquilo ali. Então, acho que nós temos que aprender a nossa atitude, de como saber se comportar com alguém, de como saber falar, de muitas vezes escutar mais do que falar, porque nós temos dois ouvidos e uma boca. Então Deus já nos deu um sinal de que a gente tem que escutar mais e falar menos. Inclusive tem um versículo na Bíblia que diz cedo e tarde para falar e cedo para ouvir. A gente tem que escutar mais a pessoa, né? Saber o sentimento da pessoa, o que é que está afetando, o que é que está angustiando aquela pessoa, para aí você poder trazer uma palavra, né, de acordo com a situação que a pessoa está vivendo. Porque vamos supor, vamos conhecer uma pessoa que está passando por uma crise num casamento. Você chega na casa da pessoa e fala de Torá, porque a lei que não guarda é maldito, e etc. E tem que guardar e tem que crer, e se não crer na Trindade está perdido, ou se crer está perdido. E a pessoa quer uma palavra relacionada ao problema que ela está vivendo. E você está usando uma verdade que tem que se guardar a Torá, porém no momento equivocado, no momento não oportuno. Então por isso que eu decidi assim gravar esse estudo com a gente, porque também eu me considero, junto com a minha família, novo na fé, e creio que não vai passar de 40 minutos, para não ficarem já desesperados. Então vamos falar aqui da Torá, né? Vamos falar de como a gente saber reagir, né? E a gente saber quando, por exemplo, o sentimento que a gente tem quando a gente está falando com alguém, da paixão que nós temos pela verdade. Por mais que, como eu falei, por mais que seja algo assim que esteja assim agitando o nosso coração, esteja queimando o nosso, como disse os discípulos no caminho de Emaús, coração ardendo, e nós podemos dizer que, será que nós podemos assim de uma forma absoluta compartilhar essa paixão? Ou ainda pior, se alguém se ridicularizar da nossa fé, por exemplo, você chega para um grupo de pessoas e você vai falar da tua fé, e de repente dentro desse grupo tem uns que vão ridicularizar a nossa fé, que vão zombar da nossa fé. Isso é um sentimento que é um sentimento terrível, você falar com alguém de uma coisa séria, de uma coisa que involucra tua salvação, que envolve a tua vida, porque a nossa vida está relacionada com isso. Todos nós buscamos um sentido de viver espiritualmente, e chega alguém e ridiculariza. Então qual seria a nossa atitude diante de uma pessoa assim? Vamos ficar bravo? Vamos ficar, ou seja, será que nós devemos continuar tentando falar com essa pessoa do assunto, por ela não crer e muitas vezes ridicularizar aquilo que nós estamos crendo ou falando? Então são esses aspectos que eu quero que a gente aprenda, me incluo eu também. Como eu falei, não sou melhor do que vocês em nada. A única diferença entre mim e vocês possa ser o tempo que eu tenho já dedicado ao estudo, somente isso. Se vocês dedicarem a mesma hora, as mesmas horas que eu dediquei, vão até passar mais do que eu, porque não tem nada de diferente aqui. Não me considero rocha, como muita gente me chama, pastor, nada disso. Me considero
eu me considero como uma pessoa, um incentivador, um estimulador da pessoa também querer estudar. Porque a gente encontra muita dificuldade nesse mundo que a gente vive corrido, nesse mundo de tanta correria, de tanto desejo carnal pela material, e principalmente nessa crise, aparentemente, que estamos vivendo no Brasil e no mundo. Todo mundo está assim, desesperado por alguma coisa para não morrer de fome, né? Se esquece até de onde vem o nosso sustento. Então a pessoa buscar tempo em querer fazer o que a gente faz, né? Porque praticamente a metade do meu dia é dedicado a estudar a Bíblia. Não faço outra coisa. Trabalho, se chega em casa cedo, é estudar a Bíblia. Não tenho um prazer de estar fazendo outra coisa. Não que eu não faça, mas meu prazer maior é estar meditando, como disse Davi. Porque Josué disse que se a gente fizesse isso, nós seríamos bem-aventurados e seríamos bem-sucedidos naquilo que a gente fizesse. Então, ou a gente crê nessas promessas, ou a gente não crê. Então, nós estamos vivendo somente de ilusão. Nós cremos na Bíblia, porém... Porque quanto tempo nós nos dedicamos ao estudo da palavra para realmente saber como a gente poder se comportar diante de certa situação. Então, como eu falei, nós temos que ter a consciência de que nós somos novos na fé, e o que nós fazemos quando somos novos na fé é nessa questão das raízes hebraicas da fé. Porque muitas vezes quando alguém é novo no conhecimento da Torá, no conhecimento de toda a palavra de Deus, a gente faz o quê? A gente traz um fogo dentro da gente de querer compartilhar com alguém. Não, eu mesmo sou assim. Eu quando descubro algo assim novo da escritura, eu já quero gravar um vídeo. Eu estava estudando recentemente sobre o tema dos fins dos dias, sobre o islamismo, sobre a profecia, sobre o anticristo, sobre a besta, sobre a imagem da besta. E cada vez eu vou descobrindo assim coisa nova, eu digo, uau, tenho que gravar um estudo. Porque a minha sede é que todo mundo saiba. Que eu não gosto de guardar para mim. Então a gente sente esse fogo de querer compartilhar essa verdade, um desejo assim ardente de querer mostrar os outros os aparentes erros que eles têm no caminho. E muitas vezes, né, nós queremos mostrar essa luz que a gente diz que é uma luz brilhante da verdade. Porém, apesar desse desejo profundo da gente querer revelar a verdade a muitas pessoas, né, a beleza da Torá que está se refletindo em nosso caminho, a alegria de saber que a gente está conhecendo coisas que estão na escritura e a gente nunca viu, por falta muitas vezes de uma atitude própria de querer se debruçar ali e realmente saber se aquilo que a gente ouviu desde o púlpito é verdade, porque a gente foi acostumado a não estudar. Na igreja a gente é acostumado a não estudar, a gente é acostumado a ouvir e não falar. Porém, quando a gente se põe a estudar a palavra do Eterno, a gente vê o quanto a gente estava cego e perdido, né? E nesse momento é que a gente tem que ter a sabedoria e muito mais a paciência e a misericórdia com as pessoas que estão do outro lado. Por quê? Porque a gente passou situação similar. Então, se você chega com todo esse conhecimento a uma pessoa assim, eufórica, e quer jogar tudo de uma vez só, isso talvez não produza como é que se diz, um bom resultado. E também querer revelar justamente a nossos familiares, a nossos amigos, que muitas vezes vão ficar assim, vão nos ofuscar com a maneira óssea de querer receber, porque conhecem você. Quem melhor conhece a gente é a nossa família, sabe do nosso passado, né, sabe como é que a gente agíamos antes de conhecer o que a gente conhece hoje. Então é um pouco assim frustrante você querer falar para uma familiar e de repente você vê que aquela pessoa também está sendo ósseo com aquilo que você agora está querendo mostrar para ela. Por quê? Porque, ou seja, isso vai trazer o quê? Isso vai trazer um sentimento de mágoa, um sentimento de não querer falar mais. Poxa, e muitas vezes eu já me deparei com pessoas na internet de dizer, sabe que mais? Que vão para o inferno. Mulher dizendo assim, num estudo que eu já participei, que já falei para minha esposa, e se ela quiser agora obedecer, se não, que vai para o inferno. E eu digo, mas rapaz, se você não tem misericórdia da tua esposa, ou você não tem misericórdia do teu marido, quem que vai ter? Porque o apóstolo Paulo disse que a mulher crente, ela pode fazer seu esposo crer pelo seu comportamento. E vice-versa. Porque se você não tem a condição de influir a tua esposa, você não tem a condição de influir ninguém. Porque a luz tem que sair logo de dentro da gente, para quem a gente convive. Então, muitas vezes até cria confusão com respeito à família, com respeito a amigo, e chega até muitas vezes a gente ficar até sem querer se falar. Então, embora esses sentimentos sejam coisas naturais do ser humano, sejam coisas normais, sejam coisas que acontecem, temos que saber que isso não vai nos ajudar
em nada. Você ficando com raiva, você ficando frustrado, você dizendo que não vai falar mais, você desanimando, não vai ajudar em quê? Em nada. E porém, ao invés disso, vai piorar ainda mais as coisas. Por quê? Porque você vai sentir algo de você não querer mais compartilhar com aquela pessoa que simplesmente rejeitou de uma maneira hostil o que você estava falando. Então, como é que nós podemos evitar ou como nós podemos minimizar essas experiências com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, com vizinho, com qualquer que seja as pessoas, né? E para ser assim bem claro, nós não devemos acreditar ou crer, eu particularmente não creio, que essas discussões, por exemplo, deva assim estar acontecendo no meio da gente. Porque Yeshua, nós temos exemplo na escritura que Yeshua não discutia com as pessoas. Por mais que eles fossem contrário ao que ele ensinava, as pessoas, Yeshua falava, deixava a pessoa ouvir, e Yeshua respondia, por exemplo, se vocês creem em Moisés, por que vocês querem me matar? Se vocês são filhos de Abraão, por que vocês querem me apedrejar? Não estava dizendo, esse bando de miserável, vocês não creem na Torá, vocês vão para o inferno, é amaldiçoado, porque quem não ouve a lei é maldito, e etc. E, cara, puxa vida. Então você está mostrando justamente que você não tem um temperamento, você não tem um dos sete frutos do Espírito. E é justamente qual são um deles? A temperança, a paciência. Não é verdade? Então se você não tem um desses frutos, você já não está qualificado para justamente expressar os frutos do Espírito. Que se você falha em um, se você falou na temperança, você já vai falar em que? Na paciência. Se você não tem paciência, você vai ter raiva. E uma pessoa que não tem paciência, uma pessoa agitada, vai ficar nervosa e vai criar o quê? Uma confusão, um mal-estar. Por mais que, como eu falei, que você fala a verdade, vai ser uma verdade que vai ofender aquela pessoa. Entendeu? Então, nós temos que, por exemplo, ou não podemos repreender alguém tratando de forçar essa pessoa a entender o nosso entendimento da Bíblia. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai viver e vai se colocar numa situação difícil. E, por um lado, a gente quer o quê? Quer compartilhar a verdade, a gente quer ser uma pessoa que o Yeshua falou que nós temos que ser uma luz, mas também, por outro lado, sem uma base firme e sem uma maturidade, a gente não vai... ou seja, as nossas palavras podem cair, por exemplo, em ouvidos surdos. Porque tudo depende da nossa maneira de falar com a pessoa. Não é verdade? Tudo depende da maneira em que você se comporta. Se você vai num lugar e a pessoa é toda agitada, toda louca, um exemplo, vamos supor, eu tenho uma reunião na empresa que eu trabalho. E minha esposa assim, toda extravagante, vamos supor. Vai com aquela roupona vermelha, com aqueles batom vermelho, toda faladora, toda... não para de falar na festa. Ou seja, isso vai ser o quê? Isso vai ser uma vergonha para mim. Não é verdade? Então, outra vez, quem que vai querer estar perto de mim sabendo que eu tenho uma esposa desse modo? Que não se comporta, que fala demais, que não ouve ninguém, sempre tem razão, sempre está certa, sempre quer falar. O outro não pode falar porque está no lugar errado, está na religião errada. Então, ninguém vai querer nos escutar. Não é verdade? Se você vai num restaurante que na mesa em que você está almoçando ou está jantando tem um refletor, você não vou me sentar aqui não. Você prefere se sentar em um lugar onde tem uma velinha acesa, né? Que somente tem um ambiente ali bem gostoso, uma musiquinha de fundo. Poxa, você é que gostoso aquele restaurante, vamos voltar ali outra vez. Imagina você vai num restaurante jantar com o teu esposo, um aniversário de casamento, tá tocando pagode, frevo. Você quer que a gente tá fazendo aqui? Você vai procurar um ambiente que te faça sentir à vontade, que te faça pensar, não é verdade? Porque nós temos que ser luz, porém não temos que ser um refletor, não é verdade? Porque se você convida, por exemplo, uma amiga sua do seu trabalho para ir tomar um café e você quer se expressar o teu sentimento que você está passando na tua vida e aquela pessoa, tudo que você fala, ela também diz que viveu. Não, eu já passei por isso também. Eu já passei por isso, eu já fiz isso. Você outra vez vai querer tomar um café com essa pessoa? Claro que não. Por quê? Porque você foi ali para querer ser escutada. Não é verdade? Não querer ouvir a mesma frustração. O que vai te ajudar? Você dizer para mim, poxa, irmão, eu estou com uma dor terrível na minha cabeça. Eu digo, eu também já passei por isso, irmão. É terrível. Se você quer ouvir de mim assim, uma solução, né? Ou seja, o que é que eu posso fazer para diminuir essa dor? O que é que você me indica de remédio? Não, eu já passei, é terrível, e minha esposa também passou, e minha mãe tem esse problema, meu sogro. Ou seja, tem uma grande diferença entre você e eu, a gente sermos interessados e a gente ser
vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Interesseiro não. É você. Interessante. Obrigado. Entre você ser interessado e interessante. Sabe qual é a diferença entre interessado e interessante? Uma pessoa interessada é, por exemplo, eu vim de Curitiba. Eu chego aqui, olha pessoal, eu fui em Curitiba, morei 7 anos em Curitiba, cara, é um lugar sensacional. E você, eu também fui em Curitiba, gente. Lugar lindo, e fui nas ruas por ali, depois fui na Cascavel, fui nas cataratas do Iguaçu, depois fui para São Paulo, voltei para não sei para onde. Então você está mostrando que você é uma pessoa interessante. Interessada é uma pessoa que diz, olha, fui, por exemplo, poxa, fui em Israel. E foi, mano, poxa, como é que foi lá, rapaz? Então você é uma pessoa interessada. Né? Você está se interessando, e aí você vai fazer o quê? Você vai abrir um diálogo com a pessoa, não assim parecer como interrogatório, de, não, e como é que foi lá? E você almoçou onde? E pagou quanto a passagem? E não viu quanto judeu? Você tem que ser interessado, poxa, me conta, mas que bacana, rapaz. E assim, qual foi a tua experiência em Israel? Então você está abrindo uma oportunidade para um diálogo. E desse diálogo pode surgir a oportunidade de você falar justamente da fé. A pessoa foi em Israel, porém ela não conhece o que você conhece da Bíblia. Então isso é uma oportunidade que a gente tem de falar da nossa fé. Porém você mostrou que você está interessado em ouvir a pessoa. Porque sem interesse de ouvir a pessoa, ou seja, a nossa conversa com alguém não tem que ser um monólogo. Tem que ser um diálogo. A gente que tem mais essa sabedoria, por assim dizer, temos que falar menos e deixar a pessoa falar mais. Porque se você fala muitas vezes, a pessoa ela não vai entender nada do que você está falando. Então a gente tem que procurar uma brecha para saber onde é que a gente vai começar a atuar. Qual é o ponto fraco da pessoa, o que é que ela mais assim se desespera ou não acredita. Qual é o ponto fraco da pessoa tem, por exemplo, na igreja, que ela não concorda. E são esse ponto aí que a gente vai entrar com amor, com carinho, tratando bem, se colocando a pessoa, ou colocando a pessoa como que ela também sabe do que eu sei. Porque um dos erros da gente, quando a gente vai falar com alguém, é mostrar a pessoa que ela não sabe de nada. A gente tem que olhar para a pessoa e ver ela como no mesmo nível que eu. Não, temos que ter essa pessoa como que ela sabe a mesma coisa que eu sei, ou muito mais do que eu. Porque se eu mostrar a você que você não sabe nada, você vai ficar até envergonhado de falar comigo. Pô, esse cara, tô falando aqui, mas esse cara tá me achando que eu sou uma burra, não sei de nada, uma leiga. Isso vai fazer o quê? Vai te frustrar e você não vai querer falar comigo outra vez. Porém, se eu te dou o valor de que você realmente também sabe do que eu sei, embora que você talvez não saiba, você, poxa, vou falar com esse irmão de novo. Vou falar com essa irmã outra vez. Por quê? Porque você sentiu que eu deixei você falar e eu respeitei a tua opinião. Não é verdade? Então esse é um do primeiro passo que a gente tem que ter na hora da gente ter essa oportunidade. Que creio que você, no caso mais a tua esposa, que você já está tendo, porque está tendo um convívio com mais pessoas e pessoas que vivem no meio do sistema, vivem dentro da igreja, pessoas que têm a Bíblia em suas mãos. Então, esse é o primeiro passo. Então, a gente pode, por exemplo, se tornar como um símbolo, como disse o apóstolo Paulo, um sino que retine, em 1 Coríntios 13, quando a gente está discutindo ou está falando, por exemplo, uma língua que a pessoa não está entendendo. Aquilo que Paulo falou. Eu me fiz de fraco para com os fracos. Se você, por exemplo, está na rua, de repente você encontra uma pessoa que mora na rua. De repente você está ali e aquela pessoa te buscou para conversar alguma coisa, não te veio te pedir dinheiro. Porque às vezes a gente pensa que o cara vai vir na gente assim, ele quer pedir dinheiro. Muitas vezes o cara quer ouvir uma palavra. Não é só dinheiro. A tzedakah não envolve somente... A maior tzedakah é você fazer aquela pessoa se sentir valorizada, se sentir escutada. O dinheiro pode matar a fome dela naquele momento, porém a palavra vai ficar na cabeça dela para sempre. Então você chega ali e vê aquela pessoa e você começa, não, porque Yeshua HaMashiach, porque nós temos a Torá, porque o apóstolo Shaul, Rachalaí, o cara, puxa vida, esse cara falando línguas estranhas para mim. Você não está falando a linguagem do camarada. Não é verdade? Não, porque nós temos que saber que o eterno é errado. Cara, puxa vida, que danado esse cara tá falando. Esse cara não é desse planeta, cara. Então é aquilo que Paulo falou, me fiz de fraco para com os fracos, me fiz de judeu para com o judeu. Não era que Paulo não era judeu, Paulo se fez judeu, porque se eu vou, por exemplo, em uma sinagoga, eu vou do jeito que na sinagoga vai. Eu vou de talite, eu vou com chapéu preto, eu vou de preto. Porque eu tô frequentando, é aquilo que você explicou antes da gente começar a gravação aqui. Se uma pessoa diz, olha, na minha casa eu gosto que tire o sapato, então eu vou entrar na sua casa de sapato? Eu tenho que tirar o sapato, porque eu tô vindo a você. A mesma coisa, se alguém for na casa da gente, a pessoa tem que saber que na minha casa tem um cachorro. E o meu cachorro vai ficar solto.
Por quê? Porque ali tem um cachorro que vai te cheirar. Se eu disser a você, disser, olha, não lamba ela. E meu cachorro é assim. Se você chegar lá, ele não é um poodle, o cachorro da gente. Só sabe lamber. Lambe, te cheira e já te deita nos teus pés. Tem gente que não gosta, né? Que o cachorro toque nele porque acha que o cachorro é nojento. Porém, se a pessoa vai na minha casa, ela tem que saber que ela tem um cachorro e ela tem que se adaptar ao lugar onde eu moro. Não eu adaptar a minha casa para receber a pessoa. Olha, aqui tem um cachorro, a não ser que vá muita gente assim, eu digo, não, vamos prender o cachorro, porque possa ter menino que pisa no pé do cachorro, o cachorro talvez não morda, mas vai dar um susto no menino, tudo bem. Mas se vai vocês dois lá, eu vou deixar ele solto, porque eu sei que ele não morde ninguém. Então vocês é que tem que se adaptar ao lugar onde vocês estão indo. Se você vai, por exemplo, a uma igreja que usa véu, você vai chegar lá com o cabelo solto e cheio de tatuagem, de coisa, de peregrina na cabeça. Você tem que ir de acordo com aquilo que Paulo falou aos Coríntios. Por causa da confusão, todo mundo usa véu. Pronto. Ninguém vai saber quem foi prostituta e ninguém vai saber quem foi, porque naquela época um sinal de ser prostituta era ter a cabeça rapada. Então, para ninguém discutir quem era ou quem não era, todo mundo usa véu. Pronto. Ninguém vai saber e vai ficar te olhando com a cara feia. Pronto, acabou a confusão. Então, se você chegasse naquela igreja lá de Corinto naquela época, sem o véu, por mais que você não fosse uma mulher da vida, todo mundo ia pensar que você era. Então, para você evitar o problema, eu vou usar véu também. Embora que você lá fora, porque era uma questão cultural daquela região ali, não era um mandamento que tem que usar véu, era uma questão cultural. Então a gente tem que se adaptar ao lugar onde a gente vai. A gente tem que se enquadrar a pessoa. Se eu estou vindo na tua casa aqui, eu tenho que respeitar as tuas regras, né? Você vai ao banheiro, ó, eu gosto que suba ou a tampa. No caso, eu gosto que você deixe o papel higiênico do lado que puxa para a parede, a gente gosta do lado de cá. Eu é que tenho que me adaptar a você. Tem hora para entrar aqui, mano, tem hora para sair. Eu não gosto que beba água e deixe o copo ali em cima. Então tudo isso aí vai influir na hora da gente se comportar com alguém. Por isso que Paulo falou que a gente não tem que ser como um símbolo que retina. Porque ninguém entende nada. Você está falando com alguém. Agora, se você fala com uma pessoa que tem um conhecimento, como essa pessoa que vocês conhecem, e você começa a falar coisas sem nexo, até a pessoa, puxa, essa pessoa quer me ensinar algo da Bíblia com esse linguajar aí. Então é aquilo que Paulo falou: me fiz de fraco para com os fracos, me fiz de tolo para com os tolos, me fiz de judeu para com o judeu, para no final ganhar todos para Cristo, para o Messias. Então esse é o segundo passo, a gente saber onde pisar, como pisar e saber o que vai falar dentro das pessoas. Se você vai, por exemplo, ao interior onde vocês moram, ou eu vou também ao interior de um colega meu que eu conheço aqui em Timbaúba, eu não vou chegar lá com a pessoa que mora num sítio, querendo falar aqui um monte de palavras inefáveis, por assim dizer. Não, porque temos que saber que as sefirote, as 10 sefirote que emanam do Eterno, nós temos Sinhat, nós temos isso aqui, nós temos isso, nós temos Tefirete. O cara, puxa vida. Ele vai passar 3 horas pensando que danado esse sefirote, e não captou nada. E da outra vez que ele vai conversar comigo, ele vai querer, porque ele vai se sentir tão pobre em conhecimento, e poxa, esse cara vai me massacrar em falar da Bíblia. Ele não vai querer, não porque ele não queira me ouvir, pela vergonha que ele vai ter de não saber, ou de pensar que eu sei, que eu acho que ele não sabe de nada. Parece até assim um tema bobo que eu estou falando assim, mas vai ajudar muito a gente, porque muitas vezes eu digo por experiência que a gente fica nervoso sim. Por isso que assim, a minha ida para Curitiba foi uma escola para mim. Tanto no meu modo de falar, no meu modo de se comportar. Eu era muito agitado, muito nervoso. Tipo um nítido pernambucano. Falava alto, brigava por tudo. Pernambucano não fala, eles gritam, né? Não todos, uma grande parte. Eles não falam, eles discutem. É como o judeu. O judeu, você vê os judeus conversando assim, pensa que eles estão brigando. Porém, eles estão discutindo a Torá. Porém, o jeito deles falarem. Então eu era muito assim, muito agitado, muito nervoso, falava muito ligeiro. Inclusive quando eu gravei o livro de provérbio com meu filho, parecia um narrador de futebol, tudo provérbio, 2, 3, assim disse em hebraico, aí veio eu fui escutar o próprio show de Nossa Senhora, meu Deus. Eu não estou falando, estou narrando a Bíblia. Então eu aprendi a mudar meu linguajar, aprendi a me comportar, aprendi a ter paciência. Aprendi a saber esperar, aprendi a saber aceitar as críticas, aceitar a burla. Então, esse é um dos exemplos que a gente tem que ter. Saber, justamente, não falar tanta coisa assim que vá fugir o foco do assunto. Coisas assim, por exemplo, que a pessoa não influi nada. Você chegar uma pessoa e querer dizer ela, Belém. Fala logo Belém. A não ser que você queira mostrar algo profético, algo que vai mudar um sentido da vida da pessoa com respeito àquilo ali.
não é verdade? Por exemplo, você chega para uma pessoa e fala assim, olha, Yeshua falou que quem não guarda, que vai chegar um dia que as pessoas vão dizer que expulsaram o demônio, fizeram isso em nome dele, e etc. Ok? E interessante que realmente são pessoas que vão usar, que conhecem o Messias. Porém, o que é que Yeshua vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Aí sim você pode mostrar o que significa a palavra iniquidade. Por quê? Porque iniquidade não está dizendo nada. Mas iniquidade é um iníquo, alguém que comete pecado. Mas se você mostra que iniquidade é alguém que está contra a lei, o cara, puxa vida, isso significa que se eu estiver contra a lei, o Messias faz isso comigo, isso ajuda. Porém, o que vai influenciar? Não, sabia que Yerushalai, quando descer da nova do Shamaim, não vai mudar nada, não crescer da pessoa espiritualmente. Eu uso muito palavras hebraicas quando eu quero mostrar um princípio bíblico. Quando aquela palavra não tem nenhum sentido assim para me expressar um sentido espiritual, não vou usar porque não vai mudar nada. Estou falando para um público em português, que muito mal fala o português, eu também muito mal falo português, então por que eu vou estar querendo falar só em hebraico com uma pessoa que também não conhece, não é verdade? E muitas vezes nós usamos palavras em hebraico que nós não sabemos nenhum sentido. A gente vê muito na internet pessoas usando, por exemplo, nomes que para o judaísmo é sagrado, que para eles são coisas assim santas, sagradas, separadas, que a gente não sabe nem a implicação. Tudo que se posta na internet assim é o Yud Rei e etc, etc. Assim, como que tem que falar aquilo ali. Aquilo para um judeu, aquilo ali é uma blasfêmia. Antigamente, quando a gente conheceu esses assuntos da Bíblia, era nome na camisa, Yud Rei, o nome é esse aqui. E depois a gente pensou, gente, que bobagem, entrando, por exemplo, num ônibus cheio de todo tipo de gente, e eu com algo sagrado, para todo mundo fica, que danada é isso aí, gente? Imagina um judeu ver eu na rua com um tetagrama aqui nas costas. Uma vez a gente chegou em Boa Viagem com uma camisa assim, a judia que a gente conhece ficou assim horrorizada, disse, nunca mais venha com essa camisa aqui. Nunca mais. A gente ficou assim sem entender, porque a gente não tem o conhecimento que a gente chegou a ter do nome, era aquela que tem que falar o nome do Eterno, tem que falar o nome do Messias correto, porque senão nós estamos perdidos. A judia disse, nunca mais você ousa vir com essa camisa aqui. E não foi na casa, foi na rua, lá na frente da barraquinha dela. Dali eu comecei a entender, poxa vida, por que ela falou isso de usando um tetagrama? Por quê? Porque o tetagrama não é para estar sendo pronunciado realmente. Já estamos nessa confusão sem ninguém saber o nome, imagina se soubesse. Não é verdade? Já temos esses 4 milhões, não sei se tem mais, 40 mil denominações no Brasil, por causa de que não conhece o nome, imagina se conhecesse. Então quando eu vi aquilo ali, eu disse, não, eu tenho que mudar minha atitude. Aí foi começando a minha atitude também com respeito a não usar essas coisas. Porque para o judeu realmente não vai piorar as coisas, vão deixar até de crer no que a gente crê. Poxa, esse cara é um blasfemo, andando com o nome do Eterno na camisa, tatuando o nome do Eterno no braço. Entendeu? Então, esse para mim é um ponto importante da gente saber se comportar com respeito a nossa maneira de falar, a nossa maneira de usar palavras em hebraico. Se estamos falando para uma pessoa que tem conhecimento, a gente tem que saber literalmente o que significa a palavra, não deduzir, não, essa palavra em hebraico, como por exemplo eu falei ontem no estudo sobre a unicidade de Deus, a palavra errada. Não, a palavra errada significa um. Ok, porém você não sabe, meu querido, que literalmente o que conta numa palavra hebraica é a primeira definição que o Strong dá. E a primeira definição que o Strong dá não é um, é unidade. A palavra errada significa um, porém um composto. Porque vocês dois, aos meus olhos, são dois. Porém, aos olhos de Deus, vocês são um. Porque quando eu disse a Adão que ele teria que ela deixaria o pai e a sua mãe, e seria uma só carne, a palavra uma só carne, em hebraico é a palavra basar errado. Ou seja, errado que é um sendo usado para dois. Por quê? Porque a palavra errado significa não, significa unificado. Então, se você realmente não conhece o significado original da palavra, você vai passar vergonha. Não, irmão, a palavra shalom significa paz. Quem disse a você que shalom significa paz? Se você vai usar uma palavra dessa para alguém que te conhece, que conhece o assunto, não, infelizmente a palavra shalom não conhece, vai ver que você não sabe de nada, que você está indo atrás da corrente. A palavra shalom significa paz aonde? Vocês sabiam que a palavra shalom significa paz? Uma vez eu vi uma tradução que era repouso, tinha paz e repouso. Uma canção que tinha. Aí, mas tem a maioria usa que é paz. Porém a palavra shalom vem de um verbo chamado lechalem.
o Mechalem. Lechalem significa em hebraico pagar. Não significa paz, significa completar algo. Quando você paga uma parcela de alguma coisa, você está completando algo da tua dívida. Shalom significa isso, completar. Não significa paz. Porque quando se fala de paz, o cara acha que paz é justamente não ter nenhum problema. Pelo contrário, isso não é paz. Por isso que as pessoas não creem no Messias com respeito a dizer, não, o Messias não é, Yeshua não é o Messias porque ele não trouxe a paz no mundo. Porém, essa não é a função do Messias. Para que se haja paz, tem que ter o quê? Tem que ter guerra. Não existe paz sem guerra. Se vai trazer paz, é porque antes da paz tem que ter guerra. Então a paz é justamente você viver no meio da guerra, usufruindo de pleno gozo, de plena alegria. Todo mundo hoje está preocupado com o quê no dia de hoje de sábado? Em vender, em trabalhar, porque hoje é o dia de vender, todo mundo está em casa. Enquanto a gente está aqui, ó, 5 louquinhos, estudando a Bíblia, que poderia estar aí na rua vendendo alguma coisa, trocando dinheiro dentro do metrô, vendendo algo, para ver se ajudava mais na renda. Estamos aqui buscando quem? O dono do ouro e da prata. Então isso é paz. Você tá, enquanto todo mundo está preocupado com o que vai comer amanhã, a gente está preocupado com o que a gente tem hoje. Por quê? Porque o amanhã nunca vai chegar. Por mais que você diga amanhã, nunca vem. O amanhã não existe. O amanhã não existe. O existe somente hoje. Amanhã não existe. Inclusive o salmista nos ensina, a gente nem sequer contar. Eu tenho, no caso eu tenho 36 anos. Eu não tenho 36 anos. Eu tenho muito mais do que isso, eu não tenho 36 anos. Não é verdade? Por quê? Porque os nossos dias, inclusive Davi disse o quê? Ensina-nos a contar os nossos dias. Por quê? Porque a gente não sabe contar. Então a gente, quando for falar com alguém com respeito à Bíblia, que tem um conhecimento também, a gente tem que ter muito cuidado em saber o que a gente está falando, porque talvez a pessoa saiba mais do que a gente naquele assunto. E as pessoas só querem um pezinho já para te pegar, já derrubar teu argumento, e você fica, poxa vida, e você já não tem mais condição de falar com aquela pessoa. Não que você não possa mais, é porque ela vai te achar que você vai falar mais o que com a pessoa. Então se a gente não souber o que a gente está falando, a gente vai passar muitas vezes de decepção, e aí entra aquela questão da gente ficar frustrado. Puxa vida, e agora? A gente achar que não vai mais dar certo, já quer desanimar. Então a gente tem que ter muito cuidado, se for falar com alguém, saber o que falar, se é uma pessoa incauta, como fala Pedro, porque uma pessoa incauta na Bíblia é uma pessoa que não tem um conhecimento da Bíblia. E tem pessoas que não é incauta. Ela conhece a Bíblia, não pode conhecer, ela talvez não conheça os princípios que nós conhecemos, os conceitos, porém de qualquer forma ela conhece. Então se você não sabe usar palavras que ela também vai saber, então você pode até já passar por uma decepção. Então, para ser bem breve, né, nós não podemos, ou seja, você não vai comer um fruto de uma árvore, né, que não tenha alcançado um certo grau de maturidade. Ou seja, nós temos que ter no mínimo 5 anos, porque quanto tempo Yeshua passou discipulando os discípulos? Para irem às nações. Assim, conheceram hoje já, olha, meu nome é Yeshua, a Torá é válida, e etc. Não, agora vão, não. Foram 3 anos. Mais de 3 anos ensinando os discípulos, que poderiam muito bem já ter saído. 3 anos educando cada um em como se comportar. Ou seja, uma das maiores virtudes que nós temos que aprender de Yeshua é o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte não é para a multidão. O Sermão do Monte é para os discípulos. Porque se você ler direitinho o livro de Mateus, não disse que Yeshua falou para a multidão, disse que eles, se afastando da multidão, subiram ao monte. Por quê? Porque aqueles assuntos ali é especificamente para quem vai falar da palavra. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm sede de justiça. Então, esse é um dos princípios da gente. Então, a gente no mínimo, não vou dizer a gente aqui talvez, mas já no mínimo 2 anos. Como você já tem, nós também já temos um bom tempo, porém a gente tem que... A gente nunca se deu assim, não sei vocês, porém eu já me lidei com pessoas na rua. Pessoas assim que querem debater mesmo, querem conversar da Bíblia, você, poxa, o cara também sabe. E você fala uma coisa, o cara te mostra outra, e você tem que ter uma resposta rápida também. Também não temos que ter a resposta para tudo. Tem que ter a humildade de dizer, olha, irmão, eu não conheço esse assunto. Podemos fazer o seguinte, vamos estudar, próxima semana talvez eu traga uma resposta. É muito mais bonito que você que, não, porque aqui, dizer a pessoa, eu não estudei esse assunto ainda, porque isso não vai invalidar o teu conhecimento.
Não vai invalidar aquilo que você conhece. Então, nós só podemos comer uma fruta que chegou a uma maturidade. Né? Então, por exemplo, vamos ver aqui um exemplo que disse em Levítico, capítulo 19, versículo 23 ao versículo 25. Levítico 19, verso 23 ao 25, que diz o seguinte. Deixa ele já sair aí. Levítico 19, 23 ao 25, que diz o seguinte: E quando tiverdes entrado na terra, e plantardes toda árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso. Dele não se comerá, porém no 4º ano todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui está dizendo que nós não podemos comer um fruto por 3 anos. Somente no 5º ano nós podemos comer esse fruto. Então somente uma pessoa que tem pelo menos 3 anos de maturidade na palavra do Eterno, porque o que é o fruto na Bíblia? O fruto é a palavra do Eterno. Exatamente. Então a gente não pode comer um fruto de alguém que não tem no mínimo 3 anos de experiência, 3 anos de maturidade, especificamente na Torá, nas raízes hebraicas da fé, na questão da Bíblia inteira, nos 66 livros da Bíblia, para poder compartilhar tudo o que essa pessoa está aprendendo. Porque se fruto tem a ver com a palavra do Eterno, então eu não posso comer um fruto de alguém que tem 1 ano de estudo bíblico. No mínimo, como disse aqui em Levítico 19, tem que ter 5 anos, no mínimo. Então, somente uma pessoa que tem, daqui a pouco, somente uma pessoa que tem uma experiência mais ou menos de 3 anos com a palavra do Eterno. E não estou dizendo assim que é para a gente manter o nosso conhecimento em segredo. Exatamente. Não é pra gente ficar aqui guardando, não, eu conheço isso aqui, mas não vou dizer a ninguém, porque o irmão disse que eu tenho que ter 5 anos para falar com alguém. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Pode falar. Um exemplo que eu sempre gosto de relatar é sobre uma faculdade. Porque você passa aquele período, você passa aquele tempo em uma faculdade se preparando para você ter um entendimento daquela área. Uhum. Então, se eu me formo em medicina, como eu vou entender uma pessoa que é formada em advocacia sobre leis? Não tem como. Então, se nós estamos estudando as escrituras sagradas, nós temos que ter o quê? Um preparo. Os rabinos, eles passam muitos anos estudando a escritura para terem um entendimento a respeito daquilo. Da mesma forma, nós que estamos buscando o entendimento do Criador, nós precisamos sim ter um certo grau de estudo. Não é a gente, como o irmão falou aqui a princípio, não é a gente pega um tema, eita, esse tema aqui faz sentido, eita, essa explicação dessa aula do YouTube faz sentido, e eu agora passo a ter aquilo ali como uma verdade absoluta e eu não vou alicerçar mais aquele pensamento, né, irmão? Uhum. É justamente isso que eu estava dizendo aqui. Não é a gente... Não é... E você vai sentar onde? Então é justamente sobre isso que eu estava falando assim, não é de você ocultar o teu conhecimento, é a gente usar de sabedoria antes da gente querer entrar numa conversa, como você acabou de falar aqui, com outra pessoa sobre a nossa nova fé. Porque, como você falou, você não pode discutir matemática se você não estudou matemática, né? Discutir aquilo que você entende. Exatamente. E tem que ter ou seja, e a gente só pode entrar no debate com alguém se nós temos uma experiência de vivência, uma experiência de conhecimento. Porque se você for falar lá as tuas ideias, eu penso, eu acho, isso não é bíblico. Está escrito, né? Exatamente, está escrito. E Yeshua não falou, eu acho que Moisés falou isso, não. Está escrito assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu acho que você não deve fazer isso, Satanás. Está escrito.
Porque se você diz assim, eu acho, eu penso, isso é sua opinião, isso não é o que disse assim. O cara tá me dizendo, mas também eu acho e penso que não é assim. E ele tá certo, porque não podemos nem questionar a pessoa. Então, se nós seguimos, vamos ter aqui o pé no acelerador. Porque... Oi? Não, tá sendo gravado só entre nós aqui, não tá sendo ao vivo. Entendeu? Tá sendo gravado para depois eu vou colocar na internet. Uhum. Então, seguindo assim o padrão, como a gente falou aqui de Levítico 19, esse padrão das árvores frutíferas na escritura é tanto para o nosso benefício, ok? E também para aqueles que nos rodeiam. Por isso que nós estamos aqui, no caso eu, constantemente gravando estudo. Para quê? Para fortificar a mim, fortificar a minha esposa, fortificar o meu filho e fortificar as pessoas também que têm o interesse de fazer o que eu estou fazendo. Que é justamente fazer o quê? Levar o conhecimento, né, antes de querer discutir a nossa fé com outra pessoa. Então, o que acontece se nós não seguimos esse padrão? Que a gente agora acabamos de falar sobre as frutas, sobre comer a fruta após 5 anos. O que é que isso acontece? Porque quando a pessoa ela é imatura na fé, quando a pessoa, o conhecimento e o entendimento dessa pessoa, ela pode ser muito mais facilmente influenciado por alguém que tem um conhecimento. Porque por mais que você diga agora que conhece as raízes hebraicas da fé, porém se você é imaturo na fé, e se você pega uma pessoa com conhecimento na escritura, é mais fácil você ser influenciado do que você influenciar. Por quê? Porque a pessoa vai te mostrar coisas que você não sabe. Você, poxa, esse cara sabe da Bíblia. Não é verdade? Então é muito mais fácil a gente ser influenciado sem uma maturidade e sem um conhecimento, entendimento, do que a gente poder influenciar, mesmo que isso contradiga o que a gente está aprendendo. Então a gente não pode, por exemplo, se tornar, como se diz assim, como a semente que Yeshua fala que caiu em uma terra pedregulha. Por quê? Porque onde diz que só tinha raízes superficiais. Até porque se nasceu na pedra é muito fácil de se arrancar. Até porque tem muito pouco lugar para as raízes expandirem. Então a gente pode perder o caminho a partir do caminho, como se diz, aquele que Yeshua fala, do caminho estreito, se a gente não estiver em favor de algo que não é tão difícil ou que não se encaixa com outras pessoas da nossa vida. E na pior dos casos, a gente pode se tornar uma pedra de tropeço para uma pessoa, daquilo que a gente fala, a maneira em que a gente fala. Eu participei de um grupo na internet que causou muita pedra de tropeço a muitas pessoas, não pelo que eles falavam, mas pelo o comportamento das pessoas, pela maneira em que eles falavam. Porque não é o que você fala, é a maneira em que você fala, é o tom de voz da pessoa que... Inclusive a gente fica até repugnado quando fala com alguém assim, que fala gritando, ou que fala com gíria, ou que fala sempre com um tom de zombaria. Eu mesmo não gosto de conversar com pessoa assim. E isso acontece muito nesse movimento que a gente está entrando das Hebraica da Fé, de pessoas que tudo é pagão, mas sempre estão assim, falando mal dos pastores, falando mal da igreja. É porque o pastor está pulando. Enfim, roupa suja. Tem um judeu chamado Mário Saban, ele é um judeu reformista. Ele fez um seminário sobre como é que se chama? As raízes hebraicas de Jesus. O nome do livro se chama assim mesmo. Ele justamente falou uma frase bem interessante, que roupa suja se lava em casa, gente. Eu não posso querer lavar a roupa suja da sua casa. Eu tenho que lavar minha roupa na minha casa. Eu não posso trazer minhas roupas para lavar aqui. Tenho que lavar na minha casa. Então, cada um, e até porque fé não se discute. Fé é uma coisa que fé é fé. Você tem fé, eu não posso discutir fé. O indivíduo acredita. Exatamente, fé não se discute. Não é verdade? Então, eu tenho muito medo de entrar na questão de fé, porque fé é uma coisa pessoal, gente. Quem sou eu para dizer que você não tem fé? A fé que eu tenho. Talvez você que muitas vezes... Porque você. Um ateu, para ser ateu, cara, tem que ter fé para ser ateu, gente. Porque não é qualquer um que vai dizer aí que não crê em Deus. Então o cara tem que ter fé que realmente Deus não existe. Realmente eu admiro um ateu. Então como é que você com o cara não tem fé? A fé dele não crê em Deus. Então não se discute fé. Então roupa suja se lava em casa.
Não é verdade? Não podemos estar criticando a religião dos outros, esquecendo que nós, que a nossa fé, ou que o nosso caminho que a gente está vendo também tem problemas. Porque na Bíblia tem vários problemas. Mostra Davi como um assassino. Mostra Judas como uma pessoa que traiu. Mostra várias coisas que não deveria ser mostrado na Escritura. Então, nesse caso aqui, o que é bom mesmo é a gente falar somente da Torá, ok? Com outras pessoas que creem na Torá também. Que creem no que a gente está crendo, ok? E, mesmo assim, nós temos que ter cuidado de falar com pessoas assim também. Porque não adianta a gente falar de Torá aqui para o teu vizinho que vai escutar aqui. Inclusive, você vê, essas devoções que eu gravo, eu mando para todo mundo no WhatsApp e no Messenger. Pode ter pessoas ali que eu sei que fazem isso, que besteira. Gente que nem escuta aquilo ali. Tem gente que escuta aqueles assuntos assim, estudo bíblico, e vive uma vida totalmente diferente daqueles que ela estão escutando. Então muitas vezes a gente está fazendo o que Yeshua falou, está lançando pérola aos porcos. Não é verdade? Você chega, por exemplo, na frente, olha, sabia que a Torá é isso, o cara, que legal. Sai dali, vai para um bar, vai tomar cerveja, vai pintar miséria por aí, com aquilo que você falou na cabeça dele. Então você fez o que? Você pegou uma pérola e jogou um pouco. Por mais que a pérola seja valiosa, o que é que o pouco vai querer? Vai querer ervilhas, vai querer lavagem, vai querer comida podre. Pouco não se alimenta de pérola. Então, vai pisar na pérola aí. E isso você está fazendo mal à pessoa, porque, ok, uma coisa é você falar uma vez, ok, a pessoa não quer saber, você não tem que estar falando outra vez sobre a Torá. Por quê? Porque você está acumulando sobre essa pessoa o juízo. Por quê? Porque ela vai ser castigada, ela vai receber o juízo de Deus em base ao que ela está conhecendo. E você está enchendo a pessoa de conhecimento. Não, mas aqui está escrito na Torá que é assim, assim, assado. A pessoa, ela pode não guardar, porém ela pode absorver. E poxa vida, que bonito isso aí, irmão. Porém não vê a vida contínua dela, a vida diária dela. Então você está fazendo o que? Está acumulando sobre essa pessoa uma maior condenação. É verdade? Porque Yeshua falou que quem muito é dado, muito é cobrado. Então também tem um exemplo interessante para a gente concluir, que é como se fosse, o que também no judaísmo se usa, como se fosse o modo esponja. Ou seja, o modo de absorver. Tem um princípio no judaísmo que se fala sobre isso aí. Ou seja, que é quando a gente é novo na fé e quando a gente é como se fosse uma esponja. Por quê? Porque o mais provável é que a gente vai acabar absorvendo tudo o que a gente está ouvindo e lendo. Por isso que é um perigo você estar na internet com esses milhões de sites na internet. Um dia você escuta o Tzadok, um dia você escuta o Yashá, que é como me chamam na internet, um dia você escuta o Mateus Andona, um dia você escuta não sei quem, um dia você escuta Moré Ventura, um dia você escuta fulano, e cada uma tem uma perspectiva diferente da Bíblia. Cada uma vai mostrar algo diferente na Bíblia que vai me contradizer, eu vou contradizer ele, ele vai contradizer aquele, e você está absorvendo tudo. E chega um momento que você fala, poxa, que confusão, como já aconteceu de pessoas na internet alguns anos atrás, e sabe que mais, irmão? Eu não vou crer mais nada disso não, porque é tanta coisa. Você fala uma coisa, o outro vem e fala outra coisa. Aí o outro lá do outro grupo vem e fala outra coisa. O outro vem e já diz outra coisa. Então, por quê? Porque a pessoa está indo buscar de galho em galho. Ela não se centrou somente em uma coisa. Não estou dizendo que a pessoa tem que ficar somente ali. A nossa única fonte de inspiração e de verdade é a palavra do Eterno. Tudo que eu falar aqui ou nos meus estudos, eu sempre digo às pessoas, não creio em nada do que eu falo. Tem que crer no que diz a Escritura, não é eu. Simplesmente eu estou usando aqui o que eu conheço em base à Bíblia e estou transmitindo a vocês. Porém, isso não significa que seja a verdade absoluta. Porque o apóstolo Paulo falou que nós conhecemos em parte e em parte nós profetizamos. Ou seja, que ninguém pode dizer que tem a verdade absoluta. A única verdade é a palavra do Eterno. Por mais que o cara seja PhD, seja não sei o que, fez rabinato, fez curso e etc. É o conhecimento dele em base ao livro da Bíblia. Por isso que os rabinos dizem que quando o Mashiach vier, é ele quem vai explicar letra por letra da Torá. Inclusive tem um conceito no judaísmo que se chama a Torá do Mashiach. Por quê? Porque o Messias é quem vai juntar letra por letra, já que se separaram as letras, e antigamente as letras eram tudo juntinho. Não existia Bereshit, Bara Elohim, era Bereshit, Bara Elohim, Et Hashamai, Vet Haret, de uma maneira contínua. Depois que houve a separação de letras, de frases, etc. Porém, é uma maneira contínua.
O palehebraico não existia a separação de a palavra Aba, aí um espaço, Ema, que é mãe. Não, era tudo pegado as letras. Então os rabinos dizem que quando o Messias vier, ele vai fazer justamente juntar essas letras novamente. Então o modo esponja é esse, a gente ter cuidado da gente agora tá querendo conhecer mais a escritura, a gente começar a absorver tudo. Porque nem tudo que se fala na internet é verdade. Por mais que a pessoa esteja usando a Bíblia, porque o inimigo também usa a escritura. Não usou para Yeshua a escritura? Claro que o inimigo usa a escritura. A Bíblia diz que ele se transfigura em um anjo de luz. Então nem tudo que se fala na internet é verdade. É apenas a opinião da pessoa, o conhecimento que ela tem em base ao que ela estudou. Ok, que se você também estudar, você vai ter a sua opinião. Então, pode falar. Então é aí que está o ponto que nós temos que ter o exemplo dos bereanos, né? Porque os bereanos, tudo que Paulo falava, eles absorviam aquilo, mas eles iam comparar na escritura, no Tanar, né, no Velho Testamento, para ver se realmente aquilo era conforme o que Paulo estava falando. Uhum. Então, a partir do momento que eu absorvo aquilo e já trago, não, tá certo isso aí. Então eu já estou errado. Mas sim, eu tenho que pegar aquele pensamento, comparar na escritura e ver se é o que aquela pessoa está falando realmente tem respaldo aqui. Exatamente. É isso ou seja, é essa a nossa atitude. A gente que está querendo conhecer mais do Messias, conhecer mais da palavra, é não crer em ninguém, é crer na palavra do Eterno. Tomar os exemplos que a pessoa falou, comparando com a escritura. Esse mesmo falou esse versículo aqui, ok, mas só tem esse versículo falando disso aqui. Vamos ver outros versículos. Vamos buscar o que disse o hebraico, o que disse o grego, o que disse isso, o que disse aquilo. E muitas vezes o que a gente falou simplesmente foi o nosso pensamento. Não é verdade? O cara vai dizer, não, apostasia, por exemplo, apostasia é você se rebelar contra o Criador. Apostasia é você, de repente, não crer mais que tem que ficar numa sinagoga ou numa congregação. Porém, será que é isso que diz o texto grego ou hebraico, que significa apostasia? Em você não querer mais ir frequentar uma congregação, uma sinagoga, um grupo de estudo? Lógico que nós temos que ter comunhão com os irmãos, como diz o apóstolo Paulo, não deixando a vossa congregação. Porém, apostasia, se você quer falar biblicamente de apostasia, e eu falei de apostasia, porém não teria a definição, você tem que buscar no original o que significa apostasia. Você vai buscar no original, vai ver que a apostasia está relacionada com você abandonar o que Moisés falou. Aí a apostasia, não você dizer, irmão, eu não quero mais, vamos dar um tempo e vir aqui na minha casa. Ok, isso não é apostasia. Apostasia, você, irmão, sabe, eu não quero saber mais nada de Moisés, de Torá, nada disso não. Vamos ver nossa vida normal e acabou-se. Isso é apostasia. Então não é porque eu falei que a apostasia era você se separar da gente, que você vai ser um apostata, não. Apostasia é você abandonar Moisés. Inclusive é bem interessante se você for fazer uma junção. Se você for em qualquer dicionário, a apostasia é definida como abandono à verdade. Uhum. Mas segundo a escritura, o que é a verdade? É a lei de Moisés. Aí nós vamos ver que a lei é a verdade. Como Yeshua, Jesus, ele é colocado como a Torá viva, a lei viva de Deus, que se mostrou o tabernáculo entre os homens. Então, por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu abandono os preceitos do Tanar, do Velho Testamento, então eu estou entrando em uma apostasia. Exatamente. Até porque existem tantas opiniões, né, dentro desse movimento das raízes hebraicas da fé, porque um grupo acredita, como eu falei agora há pouco, um grupo acredita numa coisa, outro acredita totalmente diferente. Outros acreditam que ninguém, se ninguém acreditar no que ele crê, está perdido. Tem gente que crê, por exemplo, que nós temos que pronunciar o nome do Eterno da maneira em que ele acha que tem que pronunciar. E se você não pronuncia, você está mal. Não, o nome do Eterno é Yahweh. Não, o nome do Eterno é Yahuwah. Yahweh, o nome não, o nome do Eterno é isso, é Yahvé, é Yehová. Enfim. Então, se você não crê que então você tem que pronunciar Yahweh. Não, então já não vamos se falar mais, já não somos mais amigos, porque você pronuncia. Exatamente. Então nós temos que simplesmente fazer o quê? Estar estudando a palavra do Eterno e não essas milhares de doutrina, né? Quando a gente está justamente querendo conhecer esses assuntos, porque não, é como eu te falei, é importante a pronúncia do nome, porém não vai mudar nada em você se você não conhece os atributos do nome.
É verdade? Se você não conhece qual é a perspectiva que o nome nos dá para a gente querer seguir a palavra do Eterno. Então nós temos que ter uma prudência da nossa parte para a gente se manter longe justamente dessas teorias que a gente vai escutar sobre a palavra do Eterno. Então existe tempo, existe lugar para isso, porém quando a pessoa ela está começando na fé, então a pessoa está mais vulnerável a ser enganada, está mais vulnerável à distração, porque é tanto conhecimento que vem na cabeça da pessoa, que a pessoa, poxa vida, não sei em quem eu vou crer. Tanta informação nova que você fica, uau! Tem muita gente que me procura na internet simplesmente pela informação. Assim, eu já tenho até uma certa experiência, e quando eu vejo certo tipo de perguntas, às vezes eu dou uma resposta tão simples da pessoa, que ela quer uma resposta profunda. Eu dou tão simples porque eu já sei que a pessoa ela não quer aquele assunto, aquela resposta, para ela, por exemplo, colocar em prática. Ela quer aquela informação para ela absorver para ela e ela passar para outra pessoa como se fosse ela que aprendeu. Ela não quer assim um conhecimento de que eu vou viver isso aqui para mim. Tem pessoas que dizem assim, irmão, eu quero aprender hebraico. Eu digo, então você tem que procurar um professor, porque eu não sei hebraico. Eu conheço o hebraico, porém ser professor, eu não sou professor de hebraico. Eu também estou aprendendo. Eu posso conhecer as raízes do hebraico, eu sei falar um hebraico um pouco, mas eu sei ler um texto em hebraico, então isso me ajuda muito. Porém, ensinar hebraico, você tem que procurar uma faculdade, um professor, um rabino. Nem sequer rabino ensina hebraico. Quem ensina hebraico é professor de hebraico. Então você está procurando a pessoa errada. Não porque você fala de hebraico no vídeo. Eu falo porque eu conheço o hebraico e conheço e quero explicar o texto que eu estou falando. Não sou professor de hebraico. Então essa pessoa não está atrás de querer obedecer mandamento. Ela está atrás de querer conhecer palavras hebraicas para postar no Facebook. Shalom Adonai, Shalom Aleichem. Para mostrar bonito no Facebook, ela sabe de alguma coisa. Todas essas pessoas que vocês se encontraram no caminho, que está preocupada em hebraico, na verdade não está preocupada em como ela vai viver a vida. Podem demonstrar para os outros Que ela conhece o hebraico. É verdade? Ela está preocupada em querer mostrar aos outros que ela tem um conhecimento que a pessoa que ela está falando não tem. Então esse é um perigo da gente também de querer, o hebraico. É ótimo. O hebraico que eu indico a pessoa estudar é o para hebraico. Aí sim. Um pouquinho que eu sei, eu posso ensinar a pessoa. Porque o hebraico, o pictografo, vai te ensinar você como viver. Vai te mostrar princípios da natureza que você vai dizer, puxa vida. Vai te mostrar algo que você vai ver assim, poxa, realmente... Não é hebraico que você sabia a palavra pai e mãe. Normal. Então, nós temos que nos concentrar justamente em aprender a Torá, em viver a própria Torá em nossas vidas e ter a mesma mensagem do Novo Testamento, já que o Novo Testamento é uma continuidade do Antigo Testamento. Então, o que a gente tem que começar é se enraizando na Torá, ok? No leite, como se diz o apóstolo Paulo aos Hebreus, um leite sem mistura. Porque infelizmente na internet nós temos milhares de leite aí, já com um litro de leite com 4 litros de água. Então já não é mais leite. Então você está pegando um peguinho de leite com um monte de água que você já não sabe mais, né? Já não tem proteína nenhuma. Então, possa ser temas importantes, claro que sim. Tem muitos temas aí importantes na internet, porém, mais importante é aprender o que o Criador exige de mim e de você. Que adianta a gente sair, por exemplo, hoje aí, vamos no metrô, falar de tal assunto, se você não está vivendo coisas que você poderia viver e que você tem condições de viver, não está fazendo nada. Você está refletindo uma luz equivocada. Você vai mostrar uma pessoa que, e quando a pessoa te conhecer pessoalmente, poxa, essa pessoa não é aquilo que me falou uma vez no metrô, ou no ônibus, ou no shopping, em qualquer lugar. A gente primeiro tem que viver, ter a experiência, para depois a gente poder ser luz. Praticar aquilo que você vai pregar, né? Exatamente. Porque vamos ser luz. Como Yeshua falou, vamos ter que ser luz da terra, luz do mundo. Porém, luz na Bíblia não é os mandamentos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu não ando corretamente na palavra do Eterno, nos mandamentos, então como é que eu posso ser luz? Se os mandamentos que me toca cumprir, como a gente está falando aqui até gravar, eu não estou cumprindo por medo, o medo de passar fome, o medo de perder o emprego, o medo de sofrer, o medo de ser mandado embora, o medo de perder a família, então não vou guardar porque eu não posso. Então comecei a ser luz para uma pessoa, comecei a passar a coragem da fé na pessoa. Você tem que ter fé no Eterno. Como é que a gente vai falar da fé, por exemplo, se a gente mesmo não tem fé?
A gente vê muita pessoa na internet falando de fé. Fé porque é emuná, porque vem do verbo ler a mim, etc. Porém, você tem fé biblicamente de fazer o que tem que se fazer? Você confia que se um dia você perder seu trabalho, o Eterno pode te sustentar? Puxa vida. Falou em perder trabalho, já. Você tem fé que se você confia no teu trabalho, você confia no Eterno? Porque... Uhum. Situação lá, irmão, eu trabalho sobre isso, quando eles queriam justificar a questão do sábado comigo, né? Aí disse, assim, vocês não saem pra canto nenhum, não, aí não sei o que. Aí pra não espantar de imediato, né, eu fiquei na minha e eu disse, não é bem assim, pra que ele pudesse também vir conhecer, e depois a gente ia explicar mais, né? Uhum. Aí o que aconteceu? Eles pegaram e começaram a falar, por conta que aí quer dizer que tu faz tudo na sexta. E se tu trabalhasse na sexta? Aí eu peguei e disse, não, se eu trabalhasse na sexta, aí eu preparava na quinta, acordava mais cedo na sexta mesmo e já fazia. Mas o importante é chegar o sábado e tá lá as coisinhas tudo pronto, tá feito. E isso não é um fardo pra ninguém não. Quem guarda sabe, eu disse, né? Aí eles até citaram assim, eu quero ver se tu estivesse aqui no trabalho, de repente a gente não trabalha, mas de repente chegasse a dona e dissesse, agora você vai ter que trabalhar no sábado. Aí eu disse, eu saía, porque esse meu emprego mesmo foi uma questão de oração. E ontem, quando eu estava fazendo as coisas aqui, eu estava lembrando, juntamente com o Pedro, dizendo assim a ele, né? Como tá vendo como o Eterno foi maravilhoso, porque além dele ter me dado um emprego que eu pudesse guardar o sábado, ele ainda me deu a tarde, porque como nós temos esse objetivo, né, de dedicarmos a nossa vida para a palavra, essas coisas, então quer dizer, ia chegar um determinado momento que se eu trabalhasse na sexta até a noite, como é que eu realmente iria fazer as coisas, né? Tinha que acordar mais cedo ou fazer na sexta noite e já ia entrando na questão do sábado, né? Então ele me deu até a tarde para me preparar, para me dedicar. Então, se eu tenho essa chance, como muitas pessoas têm, uns não guardam porque realmente não tem como. No caso, por exemplo, já trabalha, essas coisas. Mas podem orar e eu tenho certeza que o Eterno ele é fiel para cumprir, porque foi o que aconteceu. Quando eu comecei a guardar, eu ainda trabalhava, mas eu tinha isso dentro de mim, essa certeza que o sábado era um memorial, né, presente, que ele tinha preparado para nós. E aí, quando eu realmente tive a oportunidade, ele deu da melhor forma possível. Porque além de trabalhar no sábado, ele trabalha até a metade do dia. Aí a pessoa tem uma oportunidade dessa e não vai aproveitar, não é verdade? Então, praticamente o Eterno deu a faca, o queijo, o doce, a coalhada, já tudo pronto. E a pessoa sabe que mais, não, pela ganância, não, eu tenho essa tarde aqui, eu posso arrumar pelo menos um emprego, fazer uma hora extra, né, achando que isso vai mudar a vida da pessoa, e na verdade, muitas vezes, o dinheiro é uma maldição. Cega, né? Às vezes a pessoa pensa, poxa, às vezes você vê uma pessoa na rua assim, com carro, com bela casa, às vezes isso aí é uma maldição que o Eterno envia a pessoa, para a pessoa realmente um dia saber que aquilo ali não vai saciar ela nunca, porque Salomão falou em Eclesiastes, se eu não me engano é o capítulo 4, é 3, que aquilo que os olhos veem nunca cessa. Quanto mais você tem, mais você quer. E pode prestar atenção, essas pessoas que dizem que tem 2 empregos, 3 empregos, só vivem quebrada. Só vivem atribulada, com aflição de espírito, como fala Salomão. Por quê? Porque isso traz aflição de espírito. Que querendo você ter uma bela de uma casa, um carro importado, uma casa na praia, se você não pode usufruir tudo isso? Hoje você não. Hoje até um. Ainda acha que falta mais. Exatamente. Porque nunca está saciada. Vai achar que não, porque eu tenho que ter mais. E você vai ter mais, aí você tem mais, você vai trabalhar para ter mais, e aí vai ter aumentando a aflição do espírito, você vai ter que andar com segurança, porque hoje em dia, até para você andar com roupa bacana na rua, já faz até medo. De alguém querer te levar e te deixar de espírito na rua. Então, você pode desfrutar disso aí, porém, não com a tranquilidade. Né? Por isso que Salomão falou, dizendo aqui, doce é o sono do trabalhador. Quer coma muito, quer coma pouco. É estar feliz com o que a gente tem.
Então, para a gente aqui concluir essa primeira parte desse estudo, vamos falar aqui um pouquinho sobre a hostilidade à Torá. Porque a gente não deve se enganar, né? Se a gente entrar algum momento em uma discussão sobre seguir a Torá, por exemplo, sobre seguir os mandamentos, sobre guardar os mandamentos hoje em dia, porque nós vamos encontrar uma multidão de pessoas ou de opiniões para nos desafiar com um ponto de vista ou com uma vasta lista de temas ou de assuntos, inclusive texto da Bíblia, contra a Torá. Então eles vão fazer o quê? Como a gente está falando aqui antes, eles vão usar a nossa ferramenta, eles vão usar a Escritura para tentar nos derrubar e tentar nos mostrar que nós estamos errados, okay? Com respeito a seguir os mandamentos. Então, se a gente não é capaz de dar uma resposta suficiente para, como se diz, para defender a nossa posição com respeito à fé e levar essas pessoas a questionar seus próprios entendimentos, então o tiro vai sair pela culatra. Por quê? Porque sem uma maturidade adequada, sem os fundamentos da Torá, a gente pode se encontrar em uma dificuldade e possivelmente a gente vai ser, como a gente falou aqui antes, vai ser ofendido pela pessoa. Então a gente pode até sentir uma hostilidade para com a gente, para o novo entendimento que a gente está tendo da palavra do Eterno, como a gente nunca pensava que fosse possível, e justamente de pessoas que são próximas a nós. Isso muitas vezes, né, são as piores experiências que a pessoa tem. Digo isso por experiência, com minha própria família. Então isso não é algo que deva ser uma surpresa para a gente. Porém, a gente que está entrando, ou que já estamos nesse movimento, né, buscando as raízes hebraicas da fé constantemente, então a gente não deve estar chocados e nem estar assim horrorizados com o tratamento que a gente vai receber. Pelo contrário, nós já temos que estar já, como se diz aqui no Nordeste, encalejado, já apedrejado, já maduro, para saber que nós vamos receber pedra. Que ninguém vai, como todo mundo sabe disso, né? Que ninguém vai jogar pedra num pé que não tem fruta. Vai jogar pedra num pé de manga que está tendo fruta, mesmo que seja verde, mas estão jogando pedra para comer com sal. Não importa se está verde ou estão jogando pedra, porque está mostrando que a árvore está dando algum fruto. Então a gente já tem que estar preparado para isso aí. Por quê? Porque quando a gente sofre uma perseguição por parte de nossos amigos, por parte de nossos familiares, ou por parte de colegas, enfim, por parte de qualquer pessoa, a nossa mente, ou seja, em nossa mente, a gente tem que saber que nós não estamos sozinhos. Que existem milhões de pessoas por esse mundo afora, inclusive no Brasil, no México, enfim, no mundo inteiro, por toda a Bíblia também, que sofreram por seguir o caminho da justiça. Porque o que significa ter fome e sede de justiça? Vamos dizer, não, é ser uma pessoa correta, não é verdade? Pessoa justa. Porém, ter fome e sede de justiça, biblicamente falando, é você ter sede de seguir a Torá. A palavra de Kaios tem a ver com você seguir as leis divinas. De Kaios em grego tem a ver com justiça. Então a gente tem essa sede de querer ver os mandamentos. Então a gente vai sofrer como sofreram os profetas, como sofreram os apóstolos. Então a gente não somos melhor do que ninguém para a gente não ser atacado por ninguém, para que todo mundo nos receba. Pelo contrário, nós estamos totalmente distante da realidade que os apóstolos viram. Nós temos hoje uma facilidade impressionante. Não temos a perseguição que tínhamos antes, podemos ter e chegaremos a ter. Porém, os apóstolos já nasceram numa perseguição, já nasceram em um domínio, dentro de um domínio oposto ao povo de Israel. Então a gente não chega nem aos pés do que os apóstolos viveram para estar, que eu estou sendo perseguida, que eu estou sendo maltratado no trabalho, que nada. Maltratado eram os apóstolos. E ainda assim, o que eles faziam? Sabe o que mais? Pense. Dizer, meu Deus, como tu és bom, de me ter por digno de sofrer tudo que eu estou padecendo por amor ao teu nome, por amor aos teus mandamentos. Sabe mais? Vamos cantar. E a gente já fica aqui, sabe, eu não vou mais seguir o Eterno, eu não vou mais, não dá mais, porque isso é muito complicado. Para você ver o tão frouxo que nós somos. Qualquer coisinha ficamos desesperados, né? Dizemos ter fé no Eterno, de repente quando pede o trabalho, por que, Senhor? E agora? Minha fé, né? E agora? Oxente, qual é o problema, gente? Se você perdeu o trabalho, você tem que ter na tua mente que foi o Eterno quem permitiu. E se o Eterno permitiu,
Ele, como um pai, quer o melhor para você. Ele sabe que talvez esse teu trabalho vai te levar a uma situação que você vai se afastar dele. Que você vai se perder no mundo. Não está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Eterno? Então para que está desesperado? É igual aquela passagem de Enoque, quando ele toma Enoque para Enoque não se contaminar. Uhum. Né? Então, ele conhece, sabe tudo que vai acontecer em determinados locais e às vezes ele, não, vou tirar porque senão aquela pessoa vai se sujar, vai se contaminar, vai se desviar de Deus. Exatamente. Para isso. O senhor está aqui boazinho, de repente, como você está tendo uma enxaqueca, uma dor, eu já vou no médico. Peraí, gente, tem tantas coisas que você pode fazer sem precisar ir no médico. Você vai passar 2 horas lá na fila do SUS, no hospital, para tomar aquele remédio, como é que chama? Dipirona, não, é paracetamol. Que você poderia muito bem pegar umas folhas de coração de negro seca, fazer um chá, que vai passar a tua dor. É um santo remédio, como se diz por aí. Antigamente, a gente que morou no interior, não existia posto de saúde. Como é que a gente curava as nossas dores, as nossas enfermidades? Não era com as plantas? E porque hoje é diferente? Ai meu Deus, e agora eu vou morrer? Cadê a tua fé, rapaz? Então a gente tem que ter justamente isso aí. Temos que entender que nós não somos melhores que os apóstolos, pelo qual não chegamos nem aos pés deles. Estamos aqui vivendo um mar de rosa. Estamos aqui com a porta aberta. Antigamente se era com porta fechada, era dentro dos matos. Já não podiam mais ao templo porque já estavam sendo rejeitados. Podemos andar hoje aqui na rua de equipá, de talete, com barbona, com túnica. Vão criticar, porém para si. Vai aparecer algum doido, sim, porém nós ainda temos essa liberdade. Antes não tinha de o cara sair na rua assim, andar com um equipazinho na cabeça. No tempo do Holocausto mesmo, ninguém podia nem sequer. Ou seja, em uma das formas deles saberem quem era judeu, no caso homem, era mandando um cara tirar a roupa e ver o prepúcio, se era circuncidado. Se não fosse circuncidado, é judeu. Por isso, fugindo um pouco aqui do tema, por isso que Paulo, quando fala na carta a Colossenses, que nós somos chamados na incircuncisão, ou seja, nós não fomos circuncidados pela mão de homem. E a palavra incircunciso que Paulo usa ali, falando dessas pessoas que estavam vindo à fé, tem a ver com um verbo em grego chamado periptome. E periptome em grego, tem a acrobostia e tem periptome. Peri significa cortar. E tome tem a ver com você cobrir. Por quê? Porque houve um tempo no povo de Israel que eles cobriram o prepúcio, já que naqueles anos em que o Império Grego dominou Jerusalém e construiu seus ginásios, os judeus assim, seculares, para querer entrar nos ginásios gregos, o que é que eles fizeram? Uma cirurgia louca, que eu não sei como é que foi, que esticaram outra vez a pele do prepúcio e reverteu a circuncisão. Por quê? Porque entrar no Império Grego, no ginásio grego mutilado, o que é que o grego endeusa? A beleza física. Tanto é que as imagens de Roma são uma imagem grega, de bonecos nus, mulher nua. Por quê? Porque todo mundo andava no nudismo. Porque era isso aí que eles adoravam. De repente vê uma pessoa mutilada, um homem, que retrógrado é isso aí? Que gente atrasado, gente. Então, poderia ter uma burla, uma perseguição. Então, fizeram um tipo de cirurgia. Por isso que em Atos capítulo 15, quando se fala que os que eram da circuncisão desceram a Judéia, dizendo que se vós não circuncidarem conforme o rito de Moisés, vós não sereis salvos. Porém, que rito de Moisés? Se a Torá não especifica como é que se faz a circuncisão. Sabe que rito de Moisés era esse? Era um rito que os rabinos criaram, já que eles viram que a circuncisão era reversível, tinha maneira de reverter a circuncisão. Eles inventaram uma cirurgia, criaram uma cirurgia, um ponto cirúrgico, que não tinha mais jeito de crescer o prepúcio outra vez. Então esse era o rito de Moisés. Não era que Moisés teve um rito, porque Moisés, a Bíblia não disse que Moisés fez assim. Disse que pegaram uma pedra afiada e cortaram. Acharam alguma planta que anestesiava e outra que parava o sangramento e não fazia. Moisés não foi uma escola rabínica, um posto de saúde. Abraão disse que pegou uma pedra e afiada e fez a circuncisão. Então, se esse for o rito, então não tem nenhum problema. O rito de Atos 15 era justamente esse, da pessoa não se circuncidar conforme a halahá rabínica. Então, por isso dizer que eles não poderiam ser salvos. Não era que Moisés tinha um rito. Esse era o rito de Moisés, que se a pessoa não conhecer a cultura
que viveu Israel nesse período de tempo ali, não vai entender. Mas você está vendo que a circuncisão não vale nada? É a circuncisão rabínica que está sendo discutida ali. O procedimento cirúrgico que os rabinos fizeram. Por isso que no Holocausto teve judeu que escapou, porque alguns médicos alemães que gostavam do judeu fizeram uma cirurgia também de fazer o prepúcio crescer outra vez. Então, se a gente tem que entender justamente isso, que nós não somos nem sequer, não chegamos nem 2% do que esse povo viu antigamente, com respeito à sua fé, com respeito à crença no Messias, etc. Ok? E no próximo, ou talvez não vou dizer no próximo, mas dentro desse estudo aqui, nós vamos gravar um tema sobre a perseguição. Porque... E por que eu quero gravar esse tema com vocês? Porque temas assim profundos, se você ligar aqui na internet agora, tem bastante. Tema educativo da Torá você vai encontrar muito pouco na internet. Você vai encontrar temas sobre arrebatamento, sobre Yeshua, sobre a divindade, sobre não sei quem, sobre a Shekhinah, sobre a Torá. Porém, tema de educar as pessoas, você não vai encontrar muito na internet não. Tem uma conversão, na verdade, prática, né? Não vai ter. Te garanto, você pode achar 1, 2, 3 no máximo. A maioria quer saber de mostrar o erro do cristianismo. Ou de mostrar a sua nova descoberta do hebraico. Quem é Melquisedeque? Quem é não sei quem? Isso a internet está cheia. Agora, educar as pessoas a como se comportar diante das outras. Por isso que está cheio de gente na internet, de pessoas vazias, de pessoas sozinhas. Por quê? Porque não aprenderam a se educar. Exatamente. Não aprenderam a se educar em saber falar com as pessoas. Por que adianta eu saber... É importante saber quem foi Melquisedeque? É importante. É importante saber, por exemplo, o que aconteceu com Sansão, o significado profético. Porém, o mais importante é você saber como você viver a Torá. E como você expressar a tua vivência diante das pessoas. Isso é que é importante. É mais ou menos o que Yeshua falou com os fariseus a respeito do dízimo, né? Que eles estavam dando o dízimo, só que o coração deles estava longe do eterno. Então Yeshua diz, vocês devem fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aí ele vai falar sobre o amor, sobre a justiça. Então é justamente o que o irmão está querendo repassar, né? Que nós devemos ter um entendimento da Escritura, porém nós também temos que ter a prática da Escritura na nossa vida. Exatamente. Tem que praticar aquilo, repassar para outras pessoas, saber conviver com outras pessoas que têm uma crença diferente, né? Saber tratar ela de uma forma amável, exatamente, de uma forma amigável, né? Exatamente. Tratar ela como se fosse, ou como se fosse não, como ela é a nossa semelhança, nosso semelhante. O que eu não quero para mim, eu não vou dar a ninguém. Então não é porque, ou seja, eu tenho quase 700 vídeos na internet de estudos sobre bestas, sobre apocalipse, sobre praticamente qualquer assunto que você queira achar, eu também já gravei. Então para que eu vou estar aqui falando com vocês aqui sobre profecia, que eu já tenho gravado, e tem milhões de pessoas que fazem isso aí também. Podemos falar da profecia? Claro que sim. Podemos falar sobre assuntos profundos? Claro que sim. Porém, primeiramente a gente tem que aprender a como experimentar a experiência, a como saber. Não estou dizendo que vocês não saibam, estou apenas aqui fortalecendo o nosso entendimento, o que nós já sabemos que tem que ser. Não é verdade? Porque se não for assim, não adianta. Não é verdade? Será que aquele jovem, mestre, o que é que faz para dar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Eu já faço. Ah, faz. E essa avareza que está no teu coração? Ou seja, o que adianta você guardar os mandamentos? Se o mais básico você não está fazendo. Por isso que diz que de todos os mandamentos depende de 2. Não que somente tem que guardar esses 2. Depende de quê? De amar ao eterno acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O próprio Paulo fala lá em Romanos, né? Porque toda a lei se resume em amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, é justamente essa perspectiva de amor. O amor. Né? Exatamente. E antigamente se dizia, no judaísmo tem um conceito que diz que o próximo, quando se fala de amar ao próximo, é somente o judeu. Por isso que o rapaz perguntou, e quem é meu próximo? Então o que foi que Yeshua fez? Começou a contar a parábola do bom samaritano. Por quê? Porque na mente do judaísmo antigamente, somente tem que amar um judeu para outro. O amor entre o próximo entre judeu e judeu. Por isso que Yeshua contou a parábola do bom samaritano. Que quem amou, que quem ajudou, foi justamente quem quem era odiado. E quem deveria ajudar não ajudou. Então você vê, é importante essas coisas de profundidade da Torá? É. Claro que é. Porém, se você não tem a base, se você não sabe nem sequer amar a você mesmo, ou seja, porque a gente já nos amamos, né? Claro que você se ama. Então não é que você vai amar primeiro a você para depois você amar o próximo, não. Porque você já se ama. Você não vai chegar aí na frente ali, pegar o martelo e dar no teu dedo. Você já se ama. Você quando chega no espelho ali, você vai dizer, nossa, que coisa horrorosa eu sou. Já.
Por mais que você seja, por mais que eu seja feio, você, poxa, meu, sou um cara bonito, sou um cara jeitoso. Por mais que eu não seja, mas eu me acho. Por quê? Porque eu me amo. Então eu já me amo. Então por que eu vou ter que me amar primeiro para depois amar o próximo? Não, eu tenho que amar o próximo assim como eu me amo. Por isso que a gente falou, aquele sábado que a gente falou aqui, na hora de você dar uma ajuda a alguém. A gente tem que se colocar como se fosse eu que estivesse ali e essa pessoa fosse ela que está me dando. Porque se eu estou aqui no bolso, eu tenho 10 reais aqui no bolso e nesse aqui tem 10 centavos, porém esse 10 aqui não vai me fazer falta, e mesmo se me fizer falta eu não estou fazendo nada demais, eu vou dar uma pessoa, porque a Bíblia diz que quem dá a Deus ao pobre empresta ao eterno. Então, eita, vou dar aqui 10 centavos, cara. Agora o que é que o cara vai comprar com 10 centavos? Imagine você com fome. Então eu me coloco no lugar daquela pessoa. Poxa, imagine eu com fome, independente se o cara tá com fome ou não, a mulher, eu vou dar 10 centavos à mulher. Porque eu não posso dar ordenar, porque eu sei 10 aqui, eu posso comprar de pão de noite. E se quem sabe mais na frente ali eu acho 100 reais. Para o eterno tudo é possível, não é verdade? Quando você dá, ou seja, você tá, como se diz o Abino, quando você dá, você tá abrindo as portas do céu. Não é que a gente vai dar assim, olha, eu vou dar 10 a esse cara aqui, mas me faz achar 500, tá? Me faz achar a nota de 100 por ele. Não, você tem que dar como se fosse dando a você, cara. Eu penso 1000 vezes assim, poxa, esse 10 reais eu vou comprar o quê? Eu ia tomar uma água, um refrigerante, coisa que não ia mudar a minha vida. E para aquela pessoa ali vai fazer uma Exato. diferença. Então, água eu posso tomar em casa, eu posso aguentar uma sedezinha aqui, chegar em casa e tomar água. Eu tenho água. Ah, não, esse aqui eu poderia comprar um sapato, mas peraí, eu tenho um sapato em casa, tenho 4 sapatos em casa, porque eu só tenho 2 pés. Então são justamente como se diz, esses pontinhos que a gente também tem que, como é que eu posso falar? Tem que ter antes de querer toda a profundidade da escritura. E também a gente tem que, o que fazer é tentar evitar entrar em discussões com pessoas que não creem no que a gente crê. Por quê? Porque não vai mudar nada. Se você entra numa discussão com alguém que não crê, você tá jogando conversa fora, você está perdendo tempo. E o nosso tempo é a nossa vida. Você passa 3 horas com uma pessoa discutindo a Bíblia e etc. Porque é Torá, porque ele é o Messias, porque se ele não crê, então não tem por que eu estar falando com essa pessoa. Eu tenho que falar com quem crê. Ou quem pelo menos está assim, disposto a aceitar, pelo menos a procurar, a pesquisar. Por isso o cara não quer saber de nada, porque eu vou estar ali jogando com essa pessoa de que Yeshua é o Messias, de que a Torá é válida. Não, eu não creio nessas coisas de mandamento, irmão. Não, mas tá na Bíblia. Mas eu não creio. Então, ok, amigo. Muito obrigado. Deus te abençoe. E deixa essa pessoa sentir sede. Ela tem que sentir sede. Porque ninguém anda por aí oferecendo ouro. Deixa a pessoa ir buscar. Poxa, aquele irmão falou uma vez comigo ali, de repente você todo domingo. O erro da igreja é esse. Todo domingo passa aqui na rua os irmãos, ao mesmo bêbado, ao mesma pessoa que está na calçada, Jesus te ama. E o cara realmente, Jesus me ama. Então todo jeito que eu estou, ele me ama, então para que você é crente? Jesus tem um plano com você. Você é filho da promessa, cara. Puxa, sou filho da promessa, então eu vou ser salvo. Então você está fazendo a pessoa ficar pior. A gente tem que fazer como fez o apóstolo Paulo, entrega a Satanás. O que significa entregar a Satanás? Quando Paulo falou em Coríntios 5, daquele jovem que estava tendo relações sexuais com a madrasta. Se entrega esse jovem a Satanás. Você já deviam ter entregue ela a Satanás. Ou seja, deixa essa pessoa viver o que ela quer viver. E não fala mais da Torá. Ela tem que se sentir, poxa, por que esse irmão não fala mais da Bíblia comigo? Ela tem que vir a você, irmão. Poxa, você nunca mais falou da Bíblia comigo? Aí sim, aí já é outra coisa. Ela tem que se sentir excluída. Porque se você fica, Jesus te ama, menino. Volta para Cristo, volta para a igreja, não sei o que. Isso vai encher o ego da pessoa. Eu sou um cachaceiro, mas Jesus me ama. Não é verdade? É a mesma coisa, Deus o livre. Senão quando vocês dois se separam, né? Vocês dois se separam e de repente você fica todo dia volta para mim, meu amor, eu te amo, você é o amor da minha vida. E embora que ela não queira mais viver com você, porém ela vai ficar, poxa, ainda bem, se não der certo com esse cara aqui, que já tô com outro, ele vai me acertar de novo, porque ele me ama. Você tem que saber que mais, ok, eu te amo, porém você vive a tua vida, eu vou ver a minha. Porque ela já sabe que você ama ela. Então não precisa estar dizendo já separa, eu te amo e você tem, ou seja, se você não conseguir demonstrar em 15 anos de casamento, vai demonstrar numa ligação no telefone, eu te amo, volta pra mim, eu mudei. Passou 15 anos e você não mudou. Então, outra coisa, pra gente agora concluir de vez.
ou será não, é quase inevitável, porque a gente vai ser chamado de qualquer forma para uma discussão bíblica. Não tem, ou seja, é inevitável você não ser chamado. Aí onde vai entrar o que? A nossa maturidade. E nesses casos, o que é que a gente vai fazer? Vai correr? Ou seja, o que a gente deve fazer é o quê? O nosso melhor que a gente deve fazer é justamente evitar entrar em assuntos, como eu falei, assuntos profundos. Ou seja, ir mais a fundo em coisas que a gente não tem um domínio firme. Por exemplo, vamos supor, eu não domino, tem assuntos na Bíblia que eu não domino. Se eu me lembrar alguma coisa que eu não domino, vamos supor, eu não domino sobre o tema da essência do eterno, da unicidade, e até porque ninguém domina isso, é uma coisa impossível de você querer entender a Deus. Porém, eu não domino, por exemplo, sobre assuntos de profecia. Então, por que eu vou querer discutir profecia com alguém? Por que eu vou querer entrar a fundo nesse tema se eu não domino? Então, uma boa e uma curta resposta é a gente fazer o quê? Obrigado, ok? Eu realmente não tenho... nunca pensei nesse assunto, cara, que você está me falando. Vou estudá-lo. Não é verdade? Você nem está correndo, nem está mostrando que você é frouxo e nem está mostrando que você não quer conversar com essa pessoa. Poxa, eu nunca pensei nesse assunto, irmão. Vou estudar, ok? Né, para ver se realmente isso que você falou se encaixa com a Bíblia. Então você mostrou a pessoa que você está disposto a conversar e mostrou também que você não domina e que você não correu. Ok? Eu quero estudar isso com muito mais cuidado, eu quero me aprofundar, né? Eu quero ter um entendimento melhor para que quando a gente conversar, ou seja, para que esse assunto mude algo em nossa vida, mude algo em nosso comportamento, em nossa união, nossa comunhão e etc. Então, quando isso não funciona mesmo, e a gente sentir que a gente não tem, assim, por exemplo, escolha, ok? Então a gente procura não se envolver nessas discussões, né, profundas, porque quem vai ser mais prejudicado é os dois. Porque vai chegar um momento em que você não vai ter resposta, a pessoa também vai querer alguma coisa. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Quando a gente compartilhar esses assuntos com alguém, o que a gente tem que ter em mente é que não é nossa responsabilidade, fazer as pessoas crerem. Não é meu papel de fazer alguém crer, por exemplo, no que você vai participar. Não é tua responsabilidade fazer a pessoa que está do outro lado crer no que você crê. E a tua responsabilidade é fazer o quê? É plantar. Plantar e defender o que está escrito, né? Agora, se ele vai crer ou não vai crer, aí já é... Exatamente, como disse Paulo na Bíblia. Disse, Paulo plantou, Apolo regou, porém Deus deu o crescimento. A nossa função é ser luz, é plantar a semente. Então é convencer a pessoa a acreditar. Exatamente, essa não é a nossa função. Essa função é do Espírito. Então, a minha função é justamente falar com amor, com carinho, com respeito e pronto. E não é não, você tem que crer que a lei não foi abolida. Mostra os textos bíblicos, ok. E deixa a pessoa pensar por ela mesma. É verdade? Porque não é o nosso trabalho, ok? Não é o que compete a mim nem a você, né? Aquilo que está no meu coração. Né? Você tem que crer no que eu creio. Eu não posso obrigar vocês a crer no que eu creio em certos assuntos da Bíblia. Que talvez vocês não possam não crer. Eu posso falar para vocês e vocês podem averiguar através da Bíblia. Porém, você tem que crer nisso aqui. Ou ficar chateado se você, mas irmão, eu não concordo com isso. Não, então eu já não vou vir mais aqui. Porque você discordou. Não, pelo contrário, eu vou ficar até feliz. Porque se você discorda de mim, eu vou buscar qual é o ponto que eu não encontrei. Ou o ponto que você me mostrou para ver onde é que eu falhei, onde é que você está falhando. E não fica aqui aborrecido porque você discordou de mim. Não vou, sabe que eu não quero saber desse irmão não. Porque ele discordou de mim. Que bobagem. Pelo contrário, é através disso aí que a gente estuda. Vai evoluindo. Porque se você não discorda de mim, eu vou me achar que eu sei tudo. Conta aos historiadores que o maior erro de Hitler foi justamente o dos seus conselheiros. Porque os conselheiros de Hitler tinham medo de dizer a Hitler que ele estava perdendo a guerra. E sempre quando iam falar com Hitler, dizia, não, Hitler, nós estamos indo super bem. Estamos indo de vento em popa. Quando na verdade não estava. Por isso que eu não sei agora, porque hoje em dia o mundo está tão diferente, mas um princípio que se usa dentro de empresas é, se tem conselheiro nas empresas, seja contrário ao chefe. Sempre tem que ter uma pessoa que contraria o chefe. Não, isso aí não concordo. Por quê? Porque se você não concorda, você está tendo uma visão totalmente ampla.
Porque todo mundo tá aqui te bajulando, aí você é a minha chefe, você é a máxima, então você vai acabar fazendo coisas erradas e essas pessoas estão te bajulando e muitas vezes essa bajulação é para te derrubar. Aí vem uma pessoa e diz, olha fulano, infelizmente isso aí que você faz tá equivocado. Você, poxa, a pessoa falou que eu tô equivocado, vou ver realmente. Pode falar, irmão. Uma coisa interessante que o irmão tá falando, eu tô me lembrando de então, assim, às vezes eu gosto muito de ver certos temas assim sobre filosofia. E tem um filósofo brasileiro, professor também, que é Mário Sérgio Cortella. Uhum. Tem justamente um vídeo dele que ele disse que aquelas pessoas que mais querem sua evolução, não todas, mas aquelas pessoas que podem fazer você evoluir, é justamente aquelas pessoas que discordam dos seus pontos que você está falando. Uhum. E ele disse que quando ele escreveu um livro dele, esse amigo dele, ele disse que é um dos melhores amigos dele, que ele discorda praticamente de tudo que ele fala. E o amigo dele leu o livro, esse que discorda do Mário Sérgio Cortella, e justamente foi esse amigo que discordou dele que ele foi perguntar, mas o que foi que você não concordou? Já para tentar melhorar, já para tentar averiguar, analisar ali, para tentar melhorar no próximo livro que ele vai escrever, por exemplo. Então é bem como o irmão falou, né? Tipo, nós temos que evoluir também dessa maneira, não é obrigado a gente concordar com tudo. Exatamente. Não, mas eu acho que não é bem assim. Vamos analisar? Pronto, vamos os dois juntos aqui analisar o que realmente está dizendo. Né? O fato também de você discordar não quer dizer que o problema é que muitas pessoas não têm maturidade de entender. Aí acham que a pessoa já está contra tudo que a pessoa pensa, já acha que a pessoa também quer ser maior do que você porque está discordando. Exatamente. E não é bem assim. Às vezes a pessoa não está discordando porque tipo, buscou mais do que você, então tem mais conhecimento sobre determinado assunto do que o outro. Agora, o que é que me fez, por exemplo, sair do sistema? A mente aberta para aprender. Hoje muitas pessoas não saem e vai ter dificuldade de sair por conta que é preso, é limitado, a mente está ali cauterizada naquilo. Porque eu me lembro bem quando a gente estava estudando sobre a reforma protestante, né? E a gente estava lendo até um livro que falava, que era de Lutero. Aí falando o que Lutero fez acerca dos judeus. E tinha referências no livro e tal. E eu fui falar para um amigo meu do trabalho. E ele disse assim, ô Isabela, tu tem as referências? Porque na verdade eu só peguei o parágrafo lá e mostrei, né? Ele disse, tu tem referência desse livro? Aí eu disse, eita, fiquei até animada, né? Ele tá querendo aprender e tal. Pedi a Pedro. Aí quando Pedro me enviou, o menino não falou mais comigo. Não, ficou com raiva. Então quer dizer, uma pessoa dessa não quer aprender. Ela quer ficar naquela forma. E ainda depois, quando você também se fecha, aí pergunta, mas e aí, por que tu tá assim? Por que tu mudou? É porque tem coisas que também não vale a pena você estar, assim, tem pessoas, né? Não vale a pena você estar discutindo ou estar falando tanto, porque é uma perda de tempo. Você tá, né, querendo mostrar uma coisa que ela já cauterizou na mente dela, que é daquela forma e acabou-se. Ponto final. É justamente aquilo que Yeshua falou em Mateus capítulo 6. Quando disse, não dê aos cães as coisas santas, nem dê aos porcos as vossas pedras. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que em muitos casos, uma pessoa ela pode simplesmente não estar pronta para ouvir o que a gente tem para dizer. Tem assuntos realmente que a pessoa não está preparada para ouvir. É verdade? Porque isso vai entrar em choque com o que ela crê. Então, esse versículo se aplica muito bem ao nosso comportamento e falar com a pessoa. Não que a pessoa seja um porco ou um cão. Né? E o senhor está falando aqui em sentido de pessoas. Por quê? Porque não que a pessoa seja um porco ou um cão. Um cão na Bíblia é um símbolo de gentil. Por quê? Porque se compara com o cão? Porque um animal ele segue seus instintos, ele não está preocupado, ou seja, um cachorro faz o quê? Ele vomita e ele mesmo lama o seu vomito. Não está preocupado se aquilo ali é porcaria ou não, ele vai comer. Então você vai jogar algo precioso a uma pessoa que come essas coisas, ou que não está preparada. Por quê? Porque a pessoa ela não pode estar pronto. Então o que a gente não precisa é justamente gastar muito tempo em querer discutir assuntos que se essas pessoas, como você falou, estão fechadas dentro da sua perspectiva em querer aprender o que você tem para falar. Então você só vai jogar pérola ao porco.
você está fazendo o quê? Está fazendo nada. Você está perdendo um tempo que você poderia estar investindo em outra coisa, ou em outro assunto, ou com outra pessoa, entendeu? Que nosso, como eu falei, o nosso tempo é o que nós temos. O nosso maior tesouro é o nosso tempo. E em terceiro lugar, nós temos também que levar a pessoa a um campo da obra do Messias, da obra redentora, né? Que todo mundo já concorda, né? Você falar com alguém sobre a obra redentora do Messias, qualquer um concorda, ok? E tentar ajudar essa pessoa, por exemplo, a se lembrar que nós estamos no mesmo lado. Ou seja, nós cremos no mesmo Messias, independente se ela chama de Jesus, de Yoshua, seja lá o que for. Que nós estamos do mesmo lado. Nós não somos inimigos. Como Paulo falou, me tornei inimigo de vós por causa da verdade. A gente não somos inimigos das pessoas. Talvez ela nos ache como inimigo dela. Porém, a gente tem que mostrar o que? Através da nossa atitude, que nós não somos inimigo. Não se fechar, não fala mais com essa pessoa porque ela não quer me ouvir. Tem que falar, porém não falar coisas que a pessoa, por exemplo, não quer escutar. Se você falou da Bíblia para alguém e a pessoa não quer saber dos mandamentos, ok. Bom dia, tudo bem, amigo? E aí, tudo bem? Como vai em casa? Fechou o assunto. Deixar a pessoa, poxa, essa irmã se fechou para mim por causa de quê? Ela tem que se sentir que você não quer mais falar da Bíblia com ela. Então ela que tem que te procurar, né? E para encerrar aqui, vamos ler aqui alguns exemplos, né? Alguns textos da Bíblia. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14. Encerrar porque vai ficar quase 1 hora e meia. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Okay? 1 Coríntios 4, 12. Então, ou seja, nós temos que fazer isso aqui que diz o apóstolo Paulo. Por quê? Porque aqui está o que Yeshua fez. E se Yeshua fez, então a gente que diz que está nele, temos que seguir o exemplo que o Messias fez. Então, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 21 ao versículo 23, 1 Pedro, capítulo 2, verso 21 ao 23, disse: porque para isto sois chamados, pois também o Messias padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, ou seja, não transgrediu a lei, nem na sua boca se achou engano. Pedro aqui está citando um texto de Isaías 53, o qual, versículo 23, o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, no próximo estudo, nós iremos falar justamente de temas de como a gente lidar com conversas relacionadas com a Torá, com temas, né, com os mandamentos, com as festividades bíblicas, com ênfase na verificação de que que nós mesmos temos que fazer isso em primeiro lugar. Então nós temos que fazer o quê? Verificar nossa atitude, as nossas ações e as nossas palavras. Então, concluindo, as pessoas, ou a maioria das pessoas que a gente vai ter contato, né, independentemente se é da mesma fé ou não, num trabalho como você já tem muito, e louvado seja eterno por isso, porque que queira que não, você está sendo uma luz ali. E se as pessoas vêm te procurar ou vêm, por exemplo, te cutucar, como a gente fala aqui, é porque alguma luz você tem, é verdade? Como aquele exemplo que eu dei a semana passada aqui. Se todo mundo falta energia aqui e a tua casa é a única que tem luz, todo mundo vai vir aqui saber porque só você tem luz. Então quem está nas trevas vai ter que subir a colina para saber porque ele tem luz. Então ninguém que está nas trevas vai procurar a treva, porque já está nas trevas. A gente só vai procurar a luz se está nas trevas. Então quando a pessoa vem nos apontar, ou vem nos criticar, ou vem nos desafiar, é porque alguma luz você tem. E essa pessoa quer fazer o que muitas vezes? Não ela. Mas o que está inspirando essa pessoa é justamente fazer você tropeçar com tuas palavras, com tua atitude e com tuas ações. Porque se você fala em tuas palavras, olha, e cadê os mandamentos? Se você falha com tuas ações, ixi, cadê? Então é muito perigoso a gente não ter justamente essa maturidade de saber lidar com todo esse comportamento, com essa situação. Então, fazer discípulos, como disse Yeshua, justamente não é você fazer a pessoa seguir o que você segue. Fazer discípulo é fazer estudante, porque a palavra talmid em hebraico tem a ver com estudar.
É fazer a pessoa pensar e estudar. Fazer discípulos em todas as nações. Ou seja, fazer a pessoa estudar a Escritura para que ela mesma veja, né, onde ela está errando e onde ela deve acertar. Então, fazer discípulo é mostrar que nós somos discípulos também do Messias, ok? E ser discípulo do Messias não é você estar corporalmente assim, fisicamente bem vestido, bem... É lógico que isso faz parte, né? O Eterno, tanto é que o Eterno dá valor à vestimenta, que o Eterno passa capítulo na Bíblia falando somente da roupa do sacerdote. Então, quer dizer que a roupa para o Eterno também é importante, né? Não é que temos que andar impecável, tem que andar todo mundo de paletó e gravata e as mulheres com vestido até os pés. Não, é simples, porém com decência, não é verdade? Porque muitas vezes você está com um vestido longo, porém não está com a decência, não é verdade? E muitas vezes você está com uma saia pelo joelho e você está muito mais decente do que alguém que vai para a igreja com uma saia super apertada, que inclusive não pode nem andar de tão apertada que está, não pode nem sentar porque dificilmente vai ficar tranquila, não é verdade? Então ser discípulo do Messias é justamente um estilo de vida. Ser judeu, por assim dizer, não é uma raça. É você ter um estilo de vida, é algo que somente aqueles que são maduros na fé irão ter. Então, no nosso próximo estudo vamos falar sobre isso, e que o Eterno abençoe a cada um de nós nessa nossa nova caminhada, né? Já que a gente, se o Eterno permitir, estamos querendo formar famílias, né? Famílias que se comprometam a estudar a palavra, e que o Eterno nos abençoe e que a gente possa ser verdadeiramente uma luz àquelas pessoas que estão precisando. Então, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Como você bem falou, irmão, sobre a questão de nós fazermos discípulos, né? Nós temos que buscar mais, mas não apenas buscar, mas também praticar, porque hoje, infelizmente, muitas pessoas ainda têm apenas a teoria, mas não tem a prática. Ou seja, isso vai servir de quê? De nada. Então nós devemos buscar mais, estudar mais, mas também observar o que está falando o texto e praticar, colocar aquilo no nosso coração, para que nós possamos repassar para outras pessoas de uma forma plena. Assim como o Yeshua fez, ele repassou de uma forma plena. Óbvio que nós não chegamos, como você bem falou, nem aos pés dos discípulos, imagina aos pés de Yeshua. Mas teve muitos exemplos que ele nos deixou que nós podemos, né, praticar. Então vamos pegar esses exemplos, vamos entender mais a essência do que ele quis repassar, e praticar e mostrar a outras pessoas, né, o contexto original das Escrituras. Então, o momento em que a gente está vivendo agora, nós aqui mesmo, incluindo nós 5 aqui, é justamente a gente se concentrar unicamente na palavra do Eterno. Ok? Por quê? Porque o nosso tempo, como eu falei, é tudo. Ou seja, o que a gente faz com o nosso tempo é o que a gente vai ser amanhã ou vai ter as consequências que iremos receber. Então, se a gente se fortalece e se concentra somente na palavra do Eterno e na sua vontade, então assim nós vamos estar pronto para levar justamente essas boas novas e poder entrar em uma conversa com alguém sobre a nossa fé. Ok? Então, quer acrescentar mais alguma coisa, irmão? Então, que o Eterno abençoe a cada um de nós e Shabbat Shalom. Que el Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. Te
daré gracias, mi Señor.